conseguir? Então, agora, vamos estudar um pouquinho? Já escutamos um pedacinho de uma musiquinha, um dia você vai ouvir tudo. Vamos comigo? Vamos lá, com muita animação. Boa tarde, primeiro ano. Como estão vocês? Hoje nós vamos ver um resumo sobre PA e soma de PA. Primeiro ano, nós vimos PA, vimos a soma da PA, vou só agora fazer um fechamento com vocês. Quando a gente fala de PA, nós estamos falando de uma sequência que chama-se progressão aritmética, o apelido, vamos chamar o apelido de PA, são sequências nas quais cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado de uma constante. E essa constante é o que a gente chama de razão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho aqui, 2, 4, 6, 8 e vai embora. Nós estamos vendo aqui que a sequência ela está seguindo uma lógica numa soma de 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. É o que eu acabei de falar. A partir do segundo termo, você sempre somando a constante, você sempre vai continuar com a sua PA. Primeiro ano, a fórmula geral que nós temos é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é o que nós chamamos de fórmula geral, ou seja, termo geral de uma PA. Isso aqui, ele pode ser sintetizado, ou seja, resumido apenas nisso aqui. Por exemplo, eu quero achar quem é o A50. A50, estou achando em função de A1, tá? A50 vai ser A1 mais 49R. Entenda, sempre um R a menos do que você está procurando. Por quê? Porque como o termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1, não esqueça que esse N tem relação com este N daqui. Como o meu N é 50, eu vou ter 50 menos 1, 49. Se eu quero procurar o A6 para mim vai ser A1 mais 5R. Isso é a maneira como a gente calcula uma PA. Segunda coisa, as PAs, elas podem ser classificadas como crescente, decrescente e constante. Uma PA crescente, a razão dela é maior do que zero. PA crescente, a razão é maior do que zero. PA decrescente, razão menor do que zero. E uma PA constante, a razão é igual a zero. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é quando você tem uma PA com 3 termos. Em alguns tipos de problemas, é útil representar uma PA como a seguinte notação. Por exemplo, uma PA de 3 termos. Como que eu represento uma PA de 3 termos? Você sempre vai representar uma PA de 3 termos da seguinte forma. O termo central é X. O termo anterior, X menos a razão. O termo posterior a X, X mais a razão. Isso é uma lógica, porque, por exemplo, se eu quero os 3 termos, o termo central aqui eu estou chamando de 4. O primeiro termo à esquerda vai ser 2. Por quê? 4 menos 2. Ou seja, 4, o termo central, no caso aqui X, menos a razão. O termo da direita, X mais a razão. Se eu quero escrever com 5 termos, como que eu escreveria uma PA com 5 termos? Bom, com 5 termos, normal, você teria X menos R, X menos 2Rs, X mais R, X mais 2R, em relação à razão.
Outra coisinha que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A PA, existe a interpolação. Como que a gente interpolar meios na PA? Você tem uma PA onde você tem o primeiro termo e tem o último termo. Você tem o primeiro e tem o último termo. E você quer colocar termos ali dentro. Como que você vai fazer? Normal, pessoal. Você vai ter o AN, que seria o teu último termo, e você terá o A1. Quem que você estaria procurando? AN você tem. É igual A1 também você tem, mais N menos 1 vezes a razão. O que você não tem na interpolação é exatamente a razão. O AN você tem, você sabe também a localização da casinha dele. A1 você vai ter, este N é exatamente o mesmo, você vai calcular a razão. Outra coisinha que eu quero mostrar para vocês é soma de termos equidistantes de uma PA. A soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. O que você falou, Del? Não entendi. Olha o exemplo que eu quero passar para vocês. Voltamos nessa PA aqui de cima, vou colocar só mais um número aqui, 10. O que eu quero dizer com isso? Que os extremos somando, eles sempre serão iguais. 2 mais 10, ó, os dois extremos. 2 mais 10, eu tenho 12. 4 mais 8, eu tenho 12. Se a PA fosse maior, não teria problema. O mesmo esquema. Os extremos, eles sempre terá a mesma soma. É aquilo que eu disse para vocês. A soma de dois termos equidistantes. Equidistantes significa a mesma distância. Outra coisinha que eu gostaria de... Nossa, é muitas coisinhas que eu quero mostrar, né? Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo central sempre vai ser a média aritmética dos outros dois. Vamos pegar este aqui, ó. 3 termos consecutivos. Podia ser esses três últimos, mas eu estou pegando os 3 do meio. O que eu acabei de informar para vocês? Eu estou dizendo assim, ó, que esses 3 termos, o termo central aqui, vou colocar termos consecutivos. Termos consecutivos. Tá dando para ver ainda? Tá. Olha que interessante. 6 é igual 4 mais 8 dividido por 2. Isso aqui é uma característica muito legal e muitas vezes você vai precisar. Olha só, pessoal, 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Sempre, considerando-se 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio sempre vai ser a média aritmética dos outros 2 termos. Olha aqui, pega esses 3 termos, 6, 8 e 10. Se você somar o 6 mais 8 e dividir por 2, você vai ver que chega exatamente em 8. Isso é o que a gente chama, então, da soma de 3 termos consecutivos. E por último, que nós também vimos, é a soma de uma PA. A soma de uma PA, ela, inclusive, eu contei para vocês a historinha de Gauss, quando a professora pediu para que ele somasse, a turma dele, quando ele era criança, somasse os elementos de 1 até 100. E Gauss, ele foi tão rápido, que a professora não pôde nem respirar, ele já estava com a soma pronta. Por que ele fez isso? Ele sempre somava os termos equidistantes, ou seja, ele pegou o número 1, somado com o último número 100, deu 101. O número 2, somado com 99, deu 101. O número 3, somado com 98, também deu 101. E aí ele descobriu a fórmula da soma de uma PA. A soma de uma PA é Sn igual a 1, que seria o primeiro termo, pensando em Gauss, 1, mais An, esses dois N têm relações, vezes N, dividido por 2. E
Com essa soma, eu quero fazer um exercício que está na atividade avaliativa de vocês, de quinta-feira, dia 14 e 15. Aliás, dia 15, né? Desculpa. O exercício que está nessa atividade, ele fala assim: em uma PA, a razão é igual a 5. A soma dos 50 termos é igual, dos 50 primeiros termos, é igual a 6.625. Ele está perguntando qual é o 25º elemento. Essa é a pergunta. Então, eu sei que é uma PA de razão 5, a soma dos 50 primeiros termos, 6.625. Isso aqui eu posso representar dessa forma, S50 é igual a 6.625. E estamos procurando quem é o A25. Simples, muito fácil. Como que podemos fazer? Gente, eu vou começar usando a fórmula da soma, porque eu tenho a soma. Então, eu teria aqui, ó, S50 é igual a 1 mais A50, porque eu estou trabalhando com os 50 primeiros termos de uma PA, vezes 50, porque eu tenho 50 termos, dividido por 2. Pessoal, 50 dividido por 2, eu tenho 25. O 25 estaria multiplicando, ele passa dividindo. E o S50, eu também já sei quem é 6.625. Então, eu teria aqui, ó, 6.625 dividido por 25. Da onde é esse 25? Do 50 dividido por 2, que é igual a 25. O 25 aqui está multiplicando, eu passei dividindo. É igual a 1 mais a 50. Bom, 6.625 dividido por 25 dá 265, é igual a 1 mais a 50. E aqui eu paro, porque eu não consigo fazer mais nada. Parei aqui. Bom, a partir desse momento, eu preciso saber quem é o A50. A50 para mim vai ser A1 mais 49 razões. A50, 49, sempre um a menos. Então, eu tenho que A50 é igual, eu também não tenho A1 mais 49 vezes 5, porque o problema fala que a razão é 5. A50 é igual a 1 mais 49 vezes 5, eu tenho 245. Legal, outra informação que eu adquiri agora. Como eu faço? Bom, a partir do momento que eu achei que A50 é igual a 1 mais 245, eu volto para essa primeira informação. Porque aqui eu tenho A1 mais A50. No lugar do A50, nós vamos substituir por A1 mais 245. Vamos juntos? 265 é igual a 1 mais A1 mais 245. Entenda, pessoal, A1 mais 245 é exatamente o A50. Só que agora eu consigo calcular, porque eu tenho A1 e A1. Legal? Então, eu teria aqui, pessoal, 265 menos 245, tá positivo, passei negativo, é igual a 2 a 1. 265 menos 245, eu tenho 20. O 2 está multiplicando, passa dividindo, é igual a 1. Acabamos de achar que a 1 é igual a 10. Legal. Só que a pergunta não é quem é a 1, a pergunta é quem é a 25, ok? Vamos achar então quem é a 25 a partir do momento que eu já tenho o A1. A 25 é igual a 1 mais 24 razões. Olha só, pessoal, sempre uma a menos. Então, eu tenho que a 25 é igual a 1, que é 10, mais 24 vezes 5. Gente, 24 vezes 5, eu tenho 120. A 25
é igual a 10 mais 120. A25 é igual a 130. Perceba que a partir da soma de 50 termos de uma PA, nós conseguimos achar o A25. Gente, só mostrando para vocês, é uma PA de razão 5, soma dos 50 primeiros termos, 6.625, joguei na fórmula da soma. S50 é igual a 1 mais A50 vezes 50. Perceba, esses 3 N's são os mesmos. Divido por 2. 50 dividido por 2 é 25, passei dividindo. 6.625 dividido por 25, 265. É igual a 1 mais A50. Parei. Vou achar agora quem é A50. A50 é igual a 1 mais 49 razões. A razão eu sei quem é. É 5, porque foi dada. 49 vezes 5, 245. Também paro, porque A50 é igual a 1 mais 245. Não tenho o que fazer. Vou substituir na primeira equação, onde eu havia parado, no lugar do A50, A1 mais 245. Substituindo, nós acabamos de achar que o A1 é igual a 10, ou seja, 20 dividido por 2, ok? Quando eu acho que o A1 é 10, aí nós jogamos no A25. O A25 é igual a 1 mais 24 R's. A 25 é igual a 10 mais 24 vezes 5, porque a razão é 5. A 25 é 10 mais 120. A 25 é igual a 130. Primeiro ano, bons estudos, fiquem com Deus. Não esqueça que mesmo longe, estamos sempre juntos. Sucesso!